Olá pessoal, eu queria colocar aqui alguns fatos em relação aos episódios da Recopa e eu queria também no final a sua opinião sobre os pontos que eu vou aqui colocar sobre isso. Em primeiro lugar, a Recopa ela deveria abrir a temporada e não ser disputado às vésperas da última rodada decisiva da fase classificatória para muitos clubes do Gauchão. Vejam só, o Grêmio já está classificado, mas o São Luís ele briga tanto para ficar entre os 8, hoje ele é o 8º, e também está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tanto é que ontem ele também preservou alguns jogadores. Essa é uma questão. No entanto, não modifica em nada o que nós vamos falar aqui. É só uma pontuação, porque isso foi acordado lá atrás por todos os clubes, principalmente o Grêmio, que já sabia disso desde o ano passado, quando o Grêmio foi campeão gaúcho, seria o participante dessa Recopa, como no final do ano também o São Luís. Então é ponto pacífico, não dá para discutir, porque foi pré-definido, e quando é pré-definido e é aceito por todos, tem que ser cumprido até o final. Mas aqui é apenas um comentário, que a Recopa deveria ser disputada na abertura da pré-temporada, como aconteceu no ano passado, inclusive com a estreia de Luizito Soares. Segundo ponto que eu quero levantar aqui é que o Grêmio perdeu o Grenal. E quando se perde um Grenal, que fere o torcedor, nada melhor do que conquistar um título. Mesmo que esse título, a Recopa Gaúcha, valha muito pouco. Esta é uma verdade. Ela é uma competição, uma disputa de um troféu que efetivamente, na prática, não vale nada. Mas o Grêmio, que é o Grêmio, tem que sempre, na minha opinião, entrar para disputar todos os títulos que ele participa. Esse é o tamanho do Grêmio. No entanto, não foi isso definido, que nós já vamos comentar a seguir. Terceiro lugar, no meu modo de ver, é por que o departamento de futebol do Grêmio decidiu não ir a Ijuí. Já foi dito pelo Renato, já foi dito por alguns diretores do Grêmio. No entanto, para mim não ficou esclarecido. Por que o departamento de futebol decidiu não ir a Ijuí? Os jogadores do Grêmio retornaram hoje às 5 da manhã, o que não interfere em nada, porque à tarde eles estarão no treinamento. O treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, o departamento de futebol, alguns que não foram, poderiam estar lá. E outra coisa, nada melhor do que o treinador prestigiar o que ele sempre diz, o seu grupo. Os jovens que estavam lá gostariam que o treinador principal do Grêmio, Renato Portaluppi, estivesse lá para ver eles em loco. Talvez tivessem mais vontade dentro de campo. Prestigia o atleta que está começando. Quantos jovens tivemos ontem em campo, inclusive com estreias? E Renato não só poderia, mas aqui é a minha opinião, ele deveria estar lá. Até porque o Grêmio não viaja de ônibus de linha. Os ônibus disponíveis aos atletas profissionais, principalmente no Grêmio, que zela pelo melhor atendimento e dar todas as condições aos atletas profissionais, faz. Eles vão com todo o conforto. Quarto lugar, quarta questão que eu gostaria de colocar. Já começou tudo errado na chegada. São jovens, inclusive, que foram promovidos agora para o departamento de futebol profissional do Grêmio e chegaram lá com quase 200 torcedores em Ijuí, loucos para abraçar, pegar um autógrafo, tirar uma foto. Ninguém deu atenção para o torcedor do Grêmio. É um desprestígio total. Todos foram para o hotel, como se tivesse alguma coisa muito importante para fazer logo, logo. O único que deu atenção ao torcedor foi o Kaique. Atendeu o torcedor, sorriu, tirou foto, deu atenção para aquele gremista do interior do estado. É preciso valorizar isso. Tem muito jogador que está fazendo biquinho agora, que subiu para o profissional recentemente, que tem 1, 2 anos de Grêmio, que logo, logo será dispensado pelo pouco futebol.
e vai sentir saudade desse aconchego do torcedor. Vai se lembrar lá na frente, puxa, antes me davam atenção, hoje ninguém quer tirar uma foto comigo, ninguém me entrevista. É preciso valorizar esse torcedor, e aqui, no meu modo de ver, que aqui eu estou citando pontos que eu considero, mas também procuro dar minha opinião em alguns fatos como esse, é também responsabilidade da direção do Grêmio, da direção de futebol, porque é preciso ter esse singelo sentimento de dar atenção ao torcedor do interior, de fazer um afago, um carinho, tirar uma foto. Esse torcedor que já é um grande gremista vai comprar produtos do Grêmio. E aqui eu não falo especificamente na compra de produtos, porque isso é algo indireto, mas do carinho. Porque aquela criança que tira uma foto com o jogador do Grêmio vai se lembrar para o resto da vida, seja ele qual for. Lá na frente ele vai dizer, tirei uma foto com um jogador do Grêmio. Quem é, meu filho? Não me lembro, mas eu tirei. Porque isso marca o torcedor. Quinto ponto que eu gostaria de elencar aqui é que Renato ficou em Porto Alegre. Muitos dizem, o jogo não vale nada. Eu falei agora há pouco, esse troféu vale muito pouco, mas é o Grêmio. Renato não foi porque o jogo não vale nada e vai prejudicar o treinamento. Não prejudica porque os jogadores chegaram às 5 da manhã. Não vale nada, vale o título. Não vale nada, mas o que vale o jogo de sábado contra o Guarani de Bagé? Não vale absolutamente nada. E o Grêmio joga na Arena com a estreia de Diego Costa. Não há uma explicação plausível no meu modo de ver, até porque eu não tenho todas as informações, por que Renato não foi efetivamente. Outro ponto que eu gostaria de levantar, e aqui eu considero bastante importante. Ok, o departamento de futebol decidiu não ir. Ok. Mas por que Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, não estava em Ijuí ontem? Qual é a explicação para o diretor de futebol, vice-presidente de futebol do Grêmio, não estar em Ijuí num jogo que valia taça, num jogo para acompanhar o elenco profissional do Grêmio? O presidente do Grêmio, que está sendo muito criticado nas redes, Alberto Guerra, estava lá. Ele estava ontem lá para assistir o jogo, para prestigiar os jogadores, até porque o presidente Guerra, ele quer o Campeonato Gaúcho e ele queria ontem que o time fosse o time titular. Eu sei disso. Ele estava lá. Por que o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, não estava presente? O sétimo ponto que eu queria levantar aqui é que o Grêmio dentro de campo ontem foi deprimente. Um time sem vontade, um time descompromissado, um time sem interesse. Será que é porque o treinador não estava? Porque o vice de futebol não estava? Por qual motivo que o Grêmio não entrou em campo ontem com vontade? É Recopa Gaúcha, é jogo no interior, pouca visibilidade. Eles ganham muito bem para ganhar o jogo contra o São Luís. Com todo o respeito ao São Luís, que por sinal não perdeu nenhuma partida para o Grêmio. Empatou uma e venceu outra. Mas o presidente do Grêmio estava lá. E nada justifica. Natan Pescador de novo em campo. Um jogador que se mostra sem nenhuma vontade. Ele não pode vestir a camisa do Grêmio. O jogador ruim com vontade, o torcedor tolera. Um jogador ruim sem vontade, ele não pode vestir a camisa do Grêmio. E não foi o jogo de ontem. Quantos jogos podemos enumerar aqui que Natan Pescador não desenvolve, não desempenha e não sua a camisa do Grêmio? E por último aqui que eu gostaria de comentar é que um outro episódio lamentável no final do jogo, onde os jogadores do Grêmio não foram receber a premiação de segundo colocado. Pessoal, quem fez feio foi o time dentro de campo e o departamento de futebol. A instituição do Grêmio não pode passar essa vergonha. É um título,
O Grêmio conquistou a segunda colocação e deveria honrar o nome Grêmio Futebol Porto Alegrense, porque se perde dentro de campo. E o São Luís fez por merecer a vitória e o Grêmio deveria respeitar o próprio Grêmio pelo seu passado, os seus torcedores, os torcedores do interior, a Federação Gaúcha, a Recopa. O Grêmio deveria ter entrado em campo ontem para receber a medalha de segundo colocado. Foi segundo colocado por seu demérito, não por culpa do São Luís. Esse não é o Grêmio que nós conhecemos. O que aconteceu ontem, eu espero que não se repita mais, porque o torcedor do Grêmio, o genuíno gremista, não merece esse tipo de atitude. Por todos esses fatos aqui que eu comentei e muito mais, mas não gostaria de me alongar, mas apenas deixar a minha opinião sobre os fatos que eu comentei há pouco. Comente aqui no canal, dê a sua opinião sobre tudo isso, sobre o conteúdo desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.